Olha só quem tá aí! Quem? Hora do Pesadelo. Linhagem Geek. E Linhagem Geek, gente, é sinônimo de Hora do Pesadelo. Sinônimo de Hora do Pesadelo. Irmãos Alba. Vocês têm noção de que é isso? Vamos junto então assistir isso aqui? Cotas para o cinema vai melhorar a qualidade dos filmes brasileiros? E a resposta para eles, evidentemente, será não. Mas vamos tentar entender qual é a justificativa desses cidadãos? Vamos tentar entender? Então vamos. Mas olha só. Olha só. Vocês já sabem. Estarei assistindo aqui uma Hora do Pesadelo. E como estarei aqui assistindo Hora do Pesadelo, eu acho que, no mínimo, eu mereço de vocês um sub aqui em cima. Eu acho que é o mínimo que eu mereço é ver a gente batendo a nossa meta de 10 inscrições hoje. Cadê o Engels da galera pra presentear a galera? Pra que a gente finalmente possa ver a nossa meta sendo batida. Tô esperando você, Engels. O mínimo que eu espero é bater a meta. Segundo, espero que você se inscreva no Introdução ao Cinema. Meu curso online de cinema, com 2 aulas novas todos os meses sobre linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada à produção cinematográfica. 2 aulas novas todos os meses, mas pelo período assinado você também tem acesso às aulas anteriores do curso. Maravilhoso, tenho certeza que você vai curtir. E, pra finalizar, você que tá no YouTube, se inscreva no canal. E também, vocês estão vendo lá embaixo no cantinho da tela, um QR Code. Então, você do YouTube também pode contribuir com o Pix para ajudar com que a produção de lives e a produção de conteúdo aqui no YouTube continue acontecendo. Então deixe o seu Pix, leia o QR Code, só que olha, o QR Code tem que ser lido com a câmera do celular e não com a câmera do banco, tá bom? Beleza? Então é isso. Bora começar. Grande momento! Linhas de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos falar sobre... Já adorei. Já adorei isso aqui. Olha só isso. Vocês já estão entendendo o que eu tô vendo? Vocês já estão entendendo o que eu tô vendo? Vocês já estão entendendo? O nome do título... O título é Cotas de tela para cinema vai melhorar a qualidade do cinema brasileiro? E aí, eles escolhem colocar na nossa frente uma cambada de filme dos Trapalhões. Quem é que vai contar pra eles? Quem conta pra ele que os Trapalhões só tinham o grande público que tinha porque tinha muita cota de tela? Esse momento da história do cinema brasileiro tinha muita cota de tela. Não é pouco, não. E é justamente nesse momento histórico do nosso cinema, inclusive, que eu já falei pra vocês inúmeras vezes. Havia construção de público no Brasil. Cota de tela, fomento, tudo isso tinha. Haviam contradições? Claro que havia contradições. Nós estamos falando de um momento histórico da nossa história, justamente da ditadura militar, da Embrafilme, que tinha consigo as contradições de ser uma empresa com caráter ufanista e, ao mesmo tempo, de fomento à cultura para levar ao exterior. E muito da galera do cinema novo fazia parte da Embrafilme. Então, assim, contradições havia e havia muito. Mas quem conta pra eles? Porque eu tenho certeza. Olha só o que eu tô falando. Dom de Apolo reverso aqui. Porque não estou falando com os meus. Mas olha o Dom de Apolo aqui. Eu tenho certeza que eles vão falar que os Trapalhões... A época dos Trapalhões era boa, porque os Trapalhões levavam as pessoas pro público que as pessoas queriam assistir. Vamos apostar isso? Quem quer apostar? Vamos apostar que Irmãos Alba falarão que na época dos Trapalhões as pessoas assistiam o cinema brasileiro porque gostavam, porque queriam ir, simplesmente por causa disso, e não por conta de cota de telas e tudo mais.
Se eu acertar, eu quero sub, hein? Se eu acertar, eu quero sub. E cinema nacional, terceiro vídeo, hein? Vamos firme e forte, vamos firme e forte. Vocês que clicaram neste vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre essa PL, sobre essas cotas aí pra cinema, mas a gente já tem até uma resposta já sobre isso, mas é legal a resenha. Se não clicaram no vídeo sobre o Mussum, que saiu antes desse, pô, aproveita, vai lá, que ficou bem legal o vídeo, a gente manteve até a decoração aqui, porque eu gosto do cinema nacional, não acho que seja uma coisa incrível, maravilhosa. Até separei uns filmes aqui que eu gosto do cinema nacional, acho que tem que melhorar muito, mas a proposta, essa PL... Já fico surpreso dele falar que gosta, imagina... Isso pra mim, eu não acho isso tudo maravilhoso, mas só dele falar que gosta já é uma surpresa pra mim. Essa cota pra cinema eu acho completamente irrelevante. Sabe? Eu acho que diminui e inferioriza a exigência de você produzir algo com qualidade. Porque quando você coloca, tem que ter cota pro cinema nacional porque Hollywood tá tomando conta. Faça alguma coisa com qualidade. Porque Tropa de Elite foi um grande sucesso. Por quê? Chegou a hora, chegou a hora. Ai, ai, ai. Primeiro, é a consideração de que se trata de uma questão de qualidade, né? Primeiro de tudo, é essa perspectiva de acreditar que as pessoas vão ao cinema simplesmente por conta da qualidade do filme. Desafio vocês aí, vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Desafio, abra o Google e coloca aí top bilheterias de todos os tempos. Vai lá. E me diz se essa top bilheteria, esses 100 filmes que estão aí, quantos deles são realmente bons? Meu filho, se bilheteria, se levar as pessoas até o cinema, se construção de público fosse simplesmente uma questão de qualidade, meu filho, a gente não teria esses filmes lá no top. E olha só, eu não tô falando que todos os filmes que estão lá no top são ruins, que tem muito filme legal. Mas, meu filho, pelo amor de Deus. Mais do que isso, abre de novo aí o top 100 e vê lá se existe alguma diversidade de produção cinematográfica. Não tem. Então vamos lá, a gente vai considerar então que só os Estados Unidos sabem fazer cinema de qualidade, gente. É uma coisa, assim, que é uma... Como é que eu posso dizer? É de uma coerência, sabe? E a gente... Eu não sei, eu perdi até a palavra. Mas você vê, 100 bilheterias de todos os tempos, se tiver 3, 5 filmes que não são americanos, é muita coisa. Mas é muita coisa. E se tem filmes que não são americanos lá, provavelmente deve ter um chinês que não foi assistido fora da China, foi assistido naquele contexto geográfico. Então, assim, se for uma questão de qualidade, a gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Porque aquilo ali é o sinônimo da qualidade, aquilo que tá ali no top 100, então não dá. Ponto. Superemos essa questão. Construção de público, construção de gosto não se dá pela qualidade dos filmes, mas pela construção, pela política. E os Estados Unidos têm consigo todos os sistemas técnicos, de objetos e de ação para construir globalmente, a partir do imperialismo, o gosto. Aqui no Brasil e no mundo. E não é à toa, mais uma vez, que só tem filme americano na lista de 100 filmes melhores de todos os tempos. Não é porque só os Estados Unidos sabem fazer filme bom. Eles sabem fazer filme bom. Mas não é só porque só eles sabem fazer filme bom. Mas porque foi construída uma indústria hegemônica, globalmente hegemônica, a partir da guerra,
levar democracia para os lugares e absorver essas demandas, exportando ideologia através do cinema. Então, pelo amor de Deus. Primeiro ponto é esse: qualidade não constrói público. Qualidade não constrói público. Segundo, mas isso é o argumento deles de sempre, gente. O argumento liberal com relação ao cinema é sempre esse. Se a indústria do cinema brasileiro fosse séria, estaria investindo em Tropa de Elite 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Queridos, Tropa de Elite só se tornou Tropa de Elite, só foi assistido por causa da pirataria. Tropa de Elite seria mais um filme brasileiro, não fosse a pirataria, que estabeleceu um sistema de circulação fora do circuito comercial tradicional. E que a partir disso começou a levar as pessoas para o cinema. E olha só, Hollywood olhou para isso e posteriormente a isso muitas séries começaram a vazar episódios. Porque a pirataria se tornou um objeto de marketing, inclusive, de publicidade. Então o caso Tropa de Elite não tem nada a ver com qualidade. Não tem nada a ver com qualidade. Até porque, convenhamos, nós temos muito mais filmes de qualidade do que Tropa de Elite. Muito mais. Felipe, me diz alguns filmes brasileiros aí. Um top filme brasileiro pra gente assistir no final do encontro. Me lembra que a gente vai fazer um top brasileiro também, tá bom? Vamos lá. Que Tropa de Elite foi um grande sucesso? Porque foi um filme bem feito, né? Tentaram acertar no cachorro, acertaram na mula, né? Mas mesmo assim, foi um grande filme. Se tivesse uma franquia do Capitão Nascimento, 5 filmes, daria bilheteria. Provavelmente, se houvessem mais filmes brasileiros, houvesse mais filmes de Tropa de Elite, provavelmente teria público. Mas a construção de público de Tropa de Elite se iniciou com o Tropa de Elite indo pra pirataria, não pela qualidade, tá? Isso foi atestado posteriormente. Já dou até uma dica pra você que é produtor aí, brasileiro, cineasta. Faça um filme do Capitão Nascimento, transforme ele num Rambo pra ver se vocês se não vão dar certo. Mas a gente vai conversar sobre essa ideia. Transformem ele num Rambo. Puta que pariu. Eu já de cara coloco aqui que eu sou contra. Eu acho que não tem que ter cota de nada, mesmo porque o cinema é uma instituição privada. Muito ele que escolhe o que ele vai colocar ou não. A gente foi no cinema esse ano, galera, mais de 20 vezes. Em algumas salas que a gente foi, tinha um... Cara, isso aqui me dá raiva. Porque eu estou aqui dentro de casa sem poder ir ao cinema por conta dos meus 2 filhos de menos de 3 anos. Aqui em casa vocês já sabem, quem manda aqui em casa são os meus filhos, né? Eles determinam se eu posso ir ou não ao cinema. É eles que determinam. E aí eu vejo que eles foram mais de 20 vezes ao cinema. Olha o desperdício. Tristeza, mas vamos. Salas para filmes nacionais. Ver Mario. Eu também. Quando eu vou no cinema, é pra ver Mario, Elementos, filme para as crianças assistir. Sabe? Aliás, cota de telas. Eu abro praticamente todas as semanas a programação do cinema aqui perto da minha casa, pra ver se tem algum filme pra eu ir assistir com a Lívia e com o Léo. E é impressionante. Elementos da Pixar. Aquele filme fracassado da bilheteria da Pixar. Pois é. Tá desde junho em cartaz. O filme fracassado da Pixar está desde junho em cartaz nos cinemas.
Aí vocês vão falar que não tem que ter cota de tela. Que demanda é esse por esse filme? Que demanda é essa por esse filme? E que qualidade esse filme tem é essa? Porque, segundo eles, é a qualidade do filme que faz as pessoas irem ao cinema. Que qualidade é essa? E que demanda é essa por elementos? Por que que não pode separar uma sala? O filme tá desde junho em cartaz. A oportunidade de ter um filme brasileiro. Tinham ali. Só que quando você coloca uma obrigatoriedade, você faz com que o empresário assuma um risco de perder dinheiro. Então, eu acho que quando você coloca a cota, você diminui a obrigação de você produzir algo com qualidade. Então, se você esquece... Não faz isso. Só a gente vê a história do nosso cinema, que a competitividade ela não é só internacional, ela é nacional também, tá? Cinema nacional nos cinemas, filmes nacionais nos cinemas, produzam algo com qualidade e de preferência... Já fazemos. Sem militar, pra vocês verem se... Sem militar, porque os Estados Unidos não milita, gente. Vocês assistem os filmes da Marvel e os filmes da Marvel não tem militância nenhuma. Top Gun não tem militância nenhuma, gente. É tudo imparcial. Tudo neutro, puro, sabe? Não tem militância nenhuma. Top Gun não foi um filme feito porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, tá tendo uma baixa de alistamento militar. Porque os jovens estão começando a perceber que eles se alistam pra ir pra guerra e morrer. Sabe? Não é por conta disso, não. Não é por conta disso que nasce um filme de exaltação do exército. E eu não tô falando que o filme é ruim, não, tá? Não tô falando que o filme é ruim, não. O filme é muito bom. Eu adoro o filme. Adoro o filme. Tá? Não vem me dizer que os filmes da Marvel não são militância, não. Que os filmes do Spielberg não são militância. Eles são imparciais, gente. Não são filmes que... O Mickey tá longe? Tá longe o Mickey? Que isso, gente? Tá pertinho de mim e tá... Não vem me dizer que os filmes da Marvel são... que é militância? Que porra, né? Porra. Não dá. Não dá. É literalmente uma exaltação aos valores, ao modo, aos costumes norte-americanos. Só que a grande questão é o que eu sempre falo pra vocês. A gente trata o cinema americano como nacional. A gente trata o cinema americano como tão nacional que a gente adere aos costumes, à cultura, aos hábitos norte-americanos como nossos. A gente já passou a aderir dessa forma, e o nome disso é imperialismo. O nome disso é ideologia. O nome disso é ideologia. E aí vocês vão me dizer que é imparcial, que não milita. Isso é construção ideológica. Os Estados Unidos, historicamente, usam o cinema como exportação de ideologia. Para além de ser uma indústria forte para a economia dos Estados Unidos, é uma indústria forte porque exporta ideologia para o mundo. E aí você quer me pegar com essa ideiazinha de que o cinema brasileiro vai ser bom só quando parar de militar? Se não vai dar certo. O problema é que o projeto ele tinha como premissa forçar, né? A cota iria forçar mais salas para o cinema nacional. Mais salas não, alguma sala, né? Venhamos e convenhamos, alguma sala pro cinema brasileiro. Aí é muito perigoso porque você tem o Estado determinando, com a anuência do Estado, você tem o Estado determinando o que você tem que assistir, o que tem que ter mais sala e o que tem que ter menos sala. Sim, o Estado tem essa obrigação, porque não cabe, portanto, sobretudo numa condição onde os agentes externos exportam ideologia pra cá, ou seja, a gente acaba importando essa ideologia pra cá,
e, portanto, somos reféns a um determinado sistema ideológico que não o nosso, o Estado tem a obrigação de proteger um ramo da economia nosso. Um ramo da economia nosso que é subaproveitado, subvalorizado e que tem um potencial de crescimento enorme para gerar emprego, para diminuir o déficit da balança comercial, para crescer. O Estado tem obrigação de fazer isso. Ah, mas não cabe ao Estado fazer isso. Não, então cabe ao mercado privado. É o mercado privado que tem que determinar para as pessoas qual é o seu gosto. Porque, de novo, gosto não é puro, gosto não nasce com a gente. Gosto é construído. E, historicamente, os Estados Unidos se utilizam da indústria da cultura e da indústria do cinema, portanto, como exportação de ideologia. E, a partir dessa exportação de ideologia, construir o gosto em país outro, inclusive o nosso. Cabe a nós nos protegermos, e o Estado tem função obrigatória com relação a isso. E isso é perigoso. Isso é perigoso. E ainda mais num momento político. Perigoso é ter 10 salas no cinema e todas as 10 salas serem ocupadas por um filme do Homem-Aranha. Bem conturbado, você imagina o quanto de filme iria sair, porque se existe a chancela do Estado, o Estado vai querer que jogue pra ele também, né? Imagina a Lei Rouanet cantando. Então, aí você tem a Lei Rouanet, você tem um monte de leis em que você imagina quais seriam os filmes direto para o cinema, e a intenção de boa parte dos filmes, não vou falar todos, mas é muito importante. Que? Tá, ele tá falando de intenção do Estado, né? Porque o Estado iria construir uma diretriz. Sim, o Estado iria construir uma diretriz. Porque, é claro, o investimento com a anuência do Estado demanda de uma determinada diretriz pela qual o cineasta, o realizador, deve seguir. Que diretrizes são essas? Diretrizes que estejam de acordo com os interesses da nação. Certo? Aí vai toda aquela questão. A gente está falando do Estado burguês, então tem suas contradições, tem seus problemas e tudo mais. Por isso que a gente visa o rompimento com o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos, para que o Estado não mais seja o Estado burguês, né? Mas, parênteses aqui. Sim, o Estado precisa determinar suas diretrizes. Mas o Estado não pode determinar isso. Então tá, quem tem que determinar é o mercado privado, né? Porque na cabeça dessa galera é isso. É o mercado privado que tem que determinar o que são os costumes, o que são os hábitos, o que são... Sabe? E qual é a consequência disso? É a criação de padrão. E qual é o padrão que a gente tá falando aqui? Padrão de consumo. O que o mercado faz não é criar cidadão. O que o mercado faz é criar consumidor. Criar consumidor. A partir da homogeneização dessa cultura. É enfiar em 10 salas o filme do Homem-Aranha. Ah, mas tem uma sala aqui que tá sobrando. Bota pro Spielberg. Sabe? E aí, na cabeça dessa galera é isso. O Estado malvadão vai determinar que tipo de filme que vai ter que entrar na sala de cinema. Sim, o mercado privado faz isso. Que tipo de filme que vai entrar na sala de cinema? Ah, mas é imparcial. Não, não é imparcial. É ideologia. Importado dos Estados Unidos. A gente está passando aqui com a anuência do mercado privado, porque eles determinam, portanto, o que vai passar e o que não vai passar. Ideologia norte-americana. E a gente tá aqui, ó. O nosso cinema já era. A gente trata como mais nacional o cinema americano do que o cinema brasileiro. Pelo amor de Deus. Importante, o projeto é de Randolph. Lembro de você no Cefet RJ, olha só. Pegou lá de trás, é assim, lá de trás. Claro, né? Projeto de Randolph Rodrigues. Né? O Estado tem que ser total. Randolph Rodrigues, comunista, hein, gente? Vou mandar a camisa da Vaz Comunistas pro Randolph Rodrigues. Comunista. Mas a gente já tem a informação que foi retirada dessa parte. Mas é bom, a discussão é muito boa. Porque a cota, ela é, assim... Pois é, gente. A parte da discussão sobre a cota de telas pros cinemas foi retirada.
foi jogada pra TV a cabo. Mas Randolfo Rodrigues é um comunista. Ela é um atestado de incapacidade. Tipo assim, eu não tenho capacidade de criar filmes que... E assim, não vem com essa, mas vou competir com o Robin Williams. Olha o Angel Studios aí. Exatamente. O Angel Studios, ele ganhou do Indiana Jones da Disney. Um filme independente. É só você pegar um filme, fazer uma boa história e contar ela de forma bem feita. De novo, a concepção de que um filme de qualidade faz as pessoas irem ao cinema. Né? Eu nem vi esse filme que eles estão falando e, enfim, não vou entrar nessa polêmica porque eu não assisti esse filme. Agora, esse exemplo anedótico, né? Olha esse exemplo aqui. Pega a exceção e transforma ela em regra. Né? Olha o exemplo de Bruxa de Blair, gente. Bruxa de Blair é um filme que custou tantos reais e bateu sei lá quantos milhões. É um exemplo. Agora olha a lista de maiores bilheterias de todos os tempos. Todas elas são filmes caríssimos. Todas elas são filmes que demandam e que têm consigo o Estado burguês americano e o mercado privado junto, atuando com orçamentos milionários, quando não bilionários em real, para exportar cultura. E aí você quer pegar um exemplo, e transformar ele em realidade. Pelo amor, gente. E correlacionar esses pequenos exemplos com qualidade. Esses cidadãos me dão uma gastura, gente. Mas eu não sei. Eu sempre fico assim. Eu sempre faço isso. Eu não sei por que eu começo. Desculpa, Tangente. Você gosta de Bruxa de Blair? É um dos meus filmes de terror favoritos. Eu amo a Bruxa de Blair. Aí você vai ter bastante resultado. Não precisa enfiar na goela. Seria assim... Todo mundo vai ter... vou diminuir os canais de televisão. Vou priorizar um. Sabe? Vou priorizar um, vai ter mais programas. Não, você não pode priorizar. Você tem que deixar o povo escolher. É o povo que decide. E o dono do estabelecimento? É 10 segundos e para, né? 10 segundos e para. 10 segundos e para. Deixar o povo escolher. Gente, é só vocês verem a realidade. Não é difícil. O capitalismo tende à homogeneização das escolhas. Como? Ou ele vai tomar todas as salas com o mesmo filme, porque teoricamente esse é o filme que dá dinheiro, porque o gosto foi construído e, portanto, o gosto se homogeneiza em padrões de consumo, padrão de gosto. Ou vai se criar uma gama de filmes, uma suposta diversidade de filmes iguais, que é o que a Netflix faz. Então nós temos esses dois exemplos. A sala de cinema, que vai ser tomada por filmes muito parecidos, quando não, todas as salas sendo tomadas por basicamente um ou dois filmes, ou um sistema de produção em streaming que vai produzir uma cambada de filmes iguais. No capitalismo, não há escolha. A escolha tende à homogeneização. O público não escolhe absolutamente nada. Quem determina o que o público vai escolher é o mercado, que vai construir esse gosto através da propaganda ideológica. É assim que constrói público. E aí vocês querem me dizer que aqui, a gente não tem que ter um sistema de proteção à nossa cultura que consiga minimamente disputar frente a todo esse sistema de objetos de ação que vem do estrangeiro? Porque sem isso, queridos, não é pela qualidade do cinema brasileiro. Por quê? A gente não precisa disso para testar a nossa qualidade, porque o nosso cinema é maravilhoso. Mas sem isso, é o que a gente tá vendo agora. Não há espaço pro cinema brasileiro. Gente, vai assistir os filmes da Juliana Rojas.
Sério. Hoje, no cinema hoje, mundial, é uma das minhas diretoras favoritas. Assistam aos filmes da Juliana Rojas. Trabalhar cansa, As Boas Maneiras, O Duplo. Assistam o trabalho da Juliana Rojas. Vê se aquilo... Cinema de horror, tá? Que teoricamente é popular. Não é um cinema... Que aí vocês vão falar... Não, mas é... Eles, né? Vocês não, porque eu sei que vocês têm consciência no lugar. Mas eles vão falar... Não, mas Juliana Rojas deve fazer esses filmes que fica militando... Que fica isso, que fica aquilo... Filme pra sociólogo ver... Juliana Rojas faz filme de horror. Faz filme de horror. Tem discussão no filme, discussão aberta sobre determinados temas? Tem, lógico, como qualquer filme. Porque não existe filme puro, não existe filme neutro. Mas é filme de horror. Com uma linguagem popular. Mas tem público? Não tem. Por que é falta de qualidade? Não, porque esse público não é construído. Esse público não é construído. Vai ser obrigado, por lei, a passar um filme que, né, falando a realidade, em que boa parte não vai suprir. Inclusive o próprio mercado privado, e aí dando o exemplo do Brasil, eu tava lendo até a Marina Rodrigues, eu sempre tô citando ela pra vocês, ela falando da Warner e da Paramount, que vieram aqui pra distribuir alguns filmes, né? Como a Warner e a Paramount parasitam os cinemas e obrigam as salas de cinema a passar seus filmes. Então assim, quer passar Barbie? Tá bom, mas você vai ter que passar por esse filme por tantas salas. Isso é o exemplo de A Freira 2, né? Então assim, você quer passar Barbie? Tá bom. Mas quando a Freira lançar, você tem que botar tantas salas pra Freira. Ah, mas não tem tanta demanda assim pro A Freira 2. Pra colocar 50 milhões de salas pra Freira 2. Não tem tanta demanda assim. Dane-se. Você quer passar Barbie em tantas salas? Então eu quero que você passe tantas salas de A Freira 2. Esse é o mercado privado. Homogeneizando as salas de cinema. Homogeneizando as escolhas. Não há escolha, gente. Vão aí nos cinemas de vocês e ver quantas salas pra Freira tem. É isso, as distribuidoras, as produtoras e tudo mais obrigam as salas de cinema a ter determinado número de salas. E vê se isso não é um monopólio sendo construído pelo poder de barganha que tem esses grandes estúdios. E aí como é que o cinema brasileiro disputa sem proteção? Esses estúdios grandes têm um poder de barganha muito superior que esses pequenos estúdios. Não é pela qualidade. Eles simplesmente falam, eu quero ter tantas salas de A Freira. Dane-se se o filme da Juliana Rojas tá aqui. Dane-se. Eu quero que você bote 20 salas de A Freira 2. E aqui eu não tô fazendo crítica ao filme não, porque eu não assisti. É só pra vocês terem uma compreensão. Tá? A galera tá perguntando no chat. Juliana Rojas. R-O-J-A-S. Rojas, tá? Rojas, tá? Não vai suprir os gastos Assistam Trabalhar Cansa. que ele tem com a empresa. E aí o empresário fica refém do Estado. Aí fala assim, será que eles vão deixar eu passar esse filme? Aí num Vingadores Ultimato, você tem 10 salas, o Estado te obriga a passar uma sala do Vingadores Ultimato. Pelo amor de Deus. É uma parada de distorcer a realidade, né? Como se a cota de telas de fato fosse fazer assim, né? Olha só, salas de cinema, vocês estão querendo botar 10 salas de Vingadores, mas eu não vou deixar não, vou deixar só uma só. É isso mesmo, a cota de telas é exatamente isso que acontece, né, gente? É o estado metafórico. É exatamente isso que acontece. O que o Estado determina, eu esqueci agora a porcentagem correta, mas o Estado determina que as salas de cinema não poderiam ocupar todas as salas, mais de 40%, 50% com o mesmo filme. Ou seja, não é tirar 10 e deixar uma só.
é de fato obrigar que a sala de cinema e que o mercado ofereça escolha. E que dessas outras salas se reserve para cinema brasileiro também. Vocês compreendem? Não é sobre tirar Vingadores, tirar o cinema americano da sala. Que nem aquele vídeo que a gente assistiu lá dos libertários, né? Os libertários. Eles falando que a cota de tela distorce as demandas. Porque vai impedir a chegada de cinema americano. Pelo amor de Deus, tá super impedido, né? Quando tinha cota de tela, estava super impedido. Só tinha cinema brasileiro nas salas. Não, gente. É minimamente mitigar os problemas, que nem é resolver, tá? É mitigar os problemas pra ter espaço. Pra ter espaço. E Bacurau nas outras 9. Aí não dá, né, camarada? É isso, né? Cota de telas. 90% das salas pro cinema brasileiro e 10% pro cinema americano. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que tá escrito. Exatamente. E como se Bacurau não fosse um sucesso de público. Olha só. Como se Bacurau não fosse um sucesso de público. E que poderia ser muito mais se houvesse cota. Isso poderia ser muito mais. Mais uma vez, a cota de telas como um todo, o projeto como um todo, determina que exista uma porcentagem pelo qual não pode ultrapassar um mesmo filme. Então, o mesmo filme não pode ultrapassar um número de salas específico em porcentagem em determinado cinema. Somado a isso, sala separada para o cinema brasileiro. E aí, enfim, uma porcentagem específica para isso também. Que pode ser ocupada não... Que ainda é isso, né? Tipo, é o que ele faz. 10 salas no cinema, uma para o Vingadores e 9 para o Bacurau. Não! É um determinado número de salas para um mesmo filme, mas o resto pode ser ocupado por filme americano também. Só que tem que ser outro. Vocês estão entendendo? Só que tem que ser outro. E o que é ocupado por cinema brasileiro não precisa ser o mesmo filme também. Pode ser 2 diferentes. Porque essa é a ideia. Diversificar a escolha. Que as pessoas possam escolher de fato. E não... A escolha não pode ser... Como eu tava vendo o Retratos Fantasmas do Kleber. Ele tava disponível aqui no cinema perto de casa. De shopping. Eu fiquei, porra, que isso? Aí eu abria. Uma sala, 2 da tarde. Fui abrir hoje pra ver se tava ainda. Não tá mais. Não tá mais. Mas o Elementos continua lá. Desde junho. Aí não dá. E o camarada foi bem... Uma certa ironia nesse sentido aqui. Mas não tem pé nem cabeça isso aqui. Só pra trazer, né? Só pra trazer mais conflito pra essa questão do audiovisual. Que já vem sendo bastante utilizado pelo governo. É isso aí, galera. A gente vai trazer então as informações. Vamos trazer alguns números também dos cinemas brasileiros, dos filmes brasileiros. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta e compartilha. Temos a loja da Linhagem, todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Sejam um membro de disponível. Salário são desenvolveu em comentário gratuito. Você acha Quantas oportunidades você já perdeu por dele? Nossa, quanto? E tem nas Brescar por um ano e você cimento. a gente entrar nessa pauta? Vamos aproveitar a hora do jabá deles aqui pra fazer a minha hora do jabá. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo lançado por aqui. Tenho certeza que vocês vão curtir a produção de conteúdo por aqui. E se inscreva no Introdução ao Cinema. Curso online de cinema com 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas anteriores, pelo período de assinatura que você assinar. Tenho certeza que você vai gostar. Linguagem, teoria, história, crítica, tudo pra você aprender sobre cinema. Ah, Felipe, precisa... Qual é o objetivo do curso? É pra eu me tornar crítico de cinema? Não. Também ajuda pra você que quer se tornar crítico de cinema. Vai ser fundamental aprender isso tudo lá no Introdução ao Cinema. Tenho certeza que você vai gostar pra também se tornar um crítico de cinema. Mas é pra você assistir cinema de outra forma. Ponto. Você quer assistir cinema de outra maneira? Aprender a assistir de uma outra forma? E aqui eu não tô falando nem melhor nem pior, tá? Mas ter um outro contato com o cinema. Isso que eu quero dizer. Vem fazer parte do Introdução ao Cinema. Eu tenho certeza que você vai gostar.
Eu fiz uma lista de alguns filmes nacionais que eu gosto bastante, tá? Vamos ver. Vamos ver a lista dos filmes nacionais que ele gosta bastante. Vamos lá. Se vocês concordam, discordam, não tem o menor problema, tá? Mas assim, mais uma vez, eu já gostei mais de filmes nacionais. Faz tempo que eu não assisto um filme nacional, porque agora, né, a pautinha agora é outra, né? Tem o inimigo agora é outra, agora a pauta agora é outra. Faz tempo que ele não assiste filme nacional, ele assistia antes. Por que será? Você não assiste mais filme nacional porque não tem mais filme nacional nas salas de cinema. Significa que não tem filme nacional sendo produzido? Tem muito. E muito filme muito bom sendo lançado. Mas você não assiste porque não tá na sala de cinema, você não conhece. E sabe por quê? Porque isso é criação de público. Não é por conta da qualidade. É criação de público, você não assiste porque você não enxerga mais eles na sua frente. Você só vê os filmes americanos. Vamos ver quais filmes que ele fala. Mas assim, ó, Tropa de Elite 1 e 2, O Pagador de Tropa de Elite 1 e 2. Promessa, Cidade... Pagador... Não. Puta merda. Ai, ele me citou o Pagador de Promessas, gente. Eu tava cheio de esperança aqui. Ele falou, Pagador de Promessas. O caralho, o maluco mandou um Pagador de Promessas, Anselmo Duarte. Aí, não é. Não é o Pagador de Promessas do Anselmo Duarte. Cidade de Deus, O Alto da Compadecida, filmaço. Starter Pack, né? Assim, não tô nem falando que alguns desses filmes não são ruins, mas é aquele negócio. É isso que eu sei, é isso que eu conheço do cinema brasileiro. É o Alto da Compadecida. Assalto ao Banco Central, Fraco. A Lei é para Todos. Esse filme é ótimo, A Lei é para... Que pariu. Puta que pariu! Não, aqui. Nada ideológico, tá, gente? Nada ideológico. Imparcial, tá? É um tipo de filme aqui que não visa militar. Não tem militância aqui, tá? Não tem militância. Para Todos. Sim. É o da Lava Jato. Sim. O final é ótimo. Meu nome não é Johnny. Minha mãe é uma peça. Eu fui assistir o 1, o 2 e o 3 no cinema. Cara, olha só. Vamos lá. Eu gosto. É aquele negócio. Eu gosto de cinema brasileiro. E aí começa a citar um bando de filmes senso comum, sabe? Ou seja, não tem uma preocupação de construção de público no cinema brasileiro a partir enfim, de conhecer o cinema brasileiro de fato. E aqui, quando eu digo isso, não é uma crítica especificamente a alguns dos filmes que ele está citando aqui. Eu preciso dizer isso pra vocês, porque eu já tô vendo aqui no chat a galera falando de maneira pejorativa sobre De Pernas pro Ar e tudo mais, tá? Esses filmes, mais uma vez, De Pernas pro Ar, os filmes de Paulo Gustavo, Leandro Hassum, etc e tal, são muito importantes para a construção de público no Brasil. Filmes esses que também, com o fim da cota de telas, estão sumindo do cinema. Estão indo direto pro streaming. Então a gente precisa sim desses filmes para construir público do cinema brasileiro, tá? Esse tipo de filme faz referência muito às nossas tradições do fazer cinematográfico, das chanchadas, das pornochanchadas e tudo mais. O cinema brasileiro sabe fazer comédia, então a gente precisa sim desses filmes, tá bom? O que eu tô falando do cidadão aqui é como ele parte do senso comum para determinar o que é o cinema brasileiro. O Casamento de Romeu e Julieta. Esse filme é muito engraçado, que é o da Luana Piovani, que ela é torcedora, acho que do Palmeiras, e o namorado é torcedor do Corinthians, e aí ele se finge de palmeirense, vai no jogo, vai assistir Palmeiras. Esse filme é muito bom. Se Eu Fosse Você, do Tony Ramos, com a Glória Pires, que eles trocam. Sim. Esse eu também fui ver no cinema, fora todos os Trapalhões, que são incríveis. E também, para caráter de informação, as top 10 maiores bilheterias dos filmes nacionais. Ó, primeiro lugar, Nada a Perder, que é o filme do Edir Macedo. O filme que, enfim, o Edir Macedo comprou os ingressos, é o filme com maior bilheteria do cinema brasileiro de todos os tempos, que tava com as salas vazias, né?
Segundo lugar, Minha Mãe é uma Peça 3. Terceiro, Os 10 Mandamentos de 2016. Mais um filme de salas vazias e ingressos comprados. Quarto, É o Espectador Fantasma, gente. Tá? Espectador Fantasma. Tropa de Elite 2. Quinto, Dona Flor e seus dois maridos. Isso é um clássico, Década de 70, né? Olha só. né? Esse é um clássico. Sexto, Minha Mãe é uma Peça 2. Sétimo, A Dama da Lotação. Esse eu não faço ideia. Ele não faz ideia do que é o Dama do Lotação. Não faz ideia do que é a Dama do Lotação. Gente, assistam a Dama do Lotação. Filme lindo demais. Maravilhoso. Neville de Almeida. Um dos maiores cineastas do nosso cinema. Sônia Braga. É um filme que... porno chanchada, maneirismo, cinema marginal, tá tudo aqui. Filme lindo. É demonstrando como a gente sabe fazer cinema de comédia através de uma pornô chanchada. Filme maravilhoso. Mas ele não sabe que filme é esse. Não esperava diferente. E, assim, chega perto aqui. Não é sua culpa. Você não conhece porque público no cinema não tem nada a ver com qualidade. Você não conhece porque não lhe foi apresentado. Porque a indústria da cultura tende à homogeneização daqueles que determinam, a partir dos seus sistemas de objetos, sistema de ação, portanto, do imperialismo, o que deve ser assistido e o que não. E você não assiste. Tá? Oitavo, Se Eu Fosse Você, o do Tony Ramos. O nono, Nada a Perder 2, também Mais um filme de bilheteria fantasma. do Edir Macedo. E em último, em décimo, na verdade, o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Salomão, filme de 1977, hein? Ainda o filme de 77 ainda tá entre as 10 maiores bilheterias. Por que eu trouxe essas informações? Porque são filmes bons. E quando você faz filme bom, você viu aí que tem comédia. O Brasil sabe fazer comédia. O Brasil sabe fazer comédia. Verdade. Eu já vi vários filmes de comédia engraçados do Brasil. Agora, sabe entrando fazer na comédia. pauta, é o seguinte, ó. O projeto renova cota tela para alavancar o cinema nacional. Realmente, vocês acreditam que se tiverem mais salas, vai alavancar o cinema? O problema não tá nas salas, o problema tá na qualidade. Não tá. Você... De novo, o que você fez, mais uma vez, é pegar uma lista de maiores bilheterias de todos os tempos e você viu que nessa lista tem os 10 Mandamentos e 2 filmes do Edir Macedo. Pelo amor de Deus. O que determina o número de pessoas na sala de cinema é a construção de público. São 3 filmes nessa lista de Espectador Fantasma. 3. O Edir Macedo comprou ingresso para as pessoas e as pessoas não foram assistir. Cacete, cara. O cinema brasileiro sabe fazer comédia e é ótimo que esses filmes estejam ali representados nas maiores bilheterias de todos os tempos. Mas até pouco tempo era Xuxa e os Duendes ali. Você vai falar que é o melhor filme brasileiro é Xuxa e os Duendes? E aqui eu não tô fazendo crítica específica ao filme. É importante que exista um filme como esse. Eu acho ruim. Mas é importante que exista um filme como esse. Você tá entendendo? Não é a qualidade que determina o público. Não é. Não adianta você chegar, eu sou dono de um Cinemark que tem 20 salas. E aí eu tenho 2 salas pro Tropa de Elite 3, por exemplo. 2. Que não dá resultado nenhum essas 2 salas. Aí eu vou ser obrigado a colocar 5 pra Tropa de Elite 3. Se com 2... Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Primeiro, não tem nenhuma pro Tropa de Elite. Deixa ele terminar de falar. 3, por exemplo, salas. E aí eu tenho 2 salas para alavancar o cinema. O problema não tá nas salas, o problema tá na qualidade. Não adianta você chegar, eu sou dono de um Cinemark que tem 20 salas. E aí eu tenho 2 salas
pro Tropa de Elite 3, por exemplo, 2, que não dá resultado nenhum essas 2 salas. Aí eu vou ser obrigado a colocar 5 pra Tropa de Elite 3. Se com 2 eu não tenho resultado, imagina 5. Eu, como empresário, vou falir. Caralho, tadinho do empresário, gente. Tadinho. Não. Não. Primeiro que assim, não tem nenhuma sala pro cinema brasileiro. A gente precisa partir desse pressuposto, tá? Não tem nenhuma sala pro cinema brasileiro. Não há essa disposição do mercado pra inserir o cinema brasileiro. E quando há, é quando há, tá? Segundo, vamos abrir salas pro cinema brasileiro. Vamos supor que numa sala de cinema que tem 20 salas, 5 são pra cinema brasileiro, como você disse. Vamos supor. Essas 5 salas não precisam ser ocupadas só pelo Tropa de Elite. Não precisam. Você acredita? Então, se tem 2 salas pra Tropa de Elite 3, que é o exemplo que você deu, e essas 2 salas não estão surtindo efeito pra demanda, bota outro. Bota outro, não precisa crescer o número de salas pro Tropa de Elite 3. Bota pro Trabalhar Cansa. Bota pro Falsa Loura. Bota pra outro. Vocês são desonestos quando vocês falam esse tipo de coisa. Na verdade, não. Eu acho que o pensamento de vocês já está tomado pela perspectiva da homogeneização, porque vocês acreditam que quando você tem uma divisão de salas, ela vai funcionar tal como acontece. Melhor, que ela deveria acontecer tal como já acontece, que é homogeneizando. Então, se tem 2 salas para a Tropa de Elite e ela não está funcionando, o Estado vai obrigar a crescer o número de salas que não estão funcionando. Não, bota outro filme, cara. Ou o mercado não é inteligente o suficiente para isso? Para ocupar com outro filme. E veja isso, veja só, se você aumentando o número de salas, para não tender a, nessas salas separadas, não tender a homogeneização também para a Tropa de Elite, por exemplo, se isso não estimula a produção de cinema brasileiro de qualidade, como você gosta de dizer, para que essas salas separadas sejam ocupadas por uma diversidade de cinema brasileiro. Então não. Se há um número de salas separadas e um filme não consegue atingir determinada demanda, o mercado não precisa ocupar com o mesmo filme. Não precisa. Tá bom? Não precisa. É assim, ó, o Gabriel ele tem essa loja de action figures aqui, certo? Aí eu sou o Estado, eu falo, Gabriel, você vai ter que... Eu vou suspender todos esses daqui que você recebe em média, vai, de 5 a 8 action figures de cada um desses daqui, que são os que vendem mais. Eu quero que você coloque She-Hulk. Coloca 13 She-Hulks e diminui todos esses daqui, ó. Diminui Ryu, diminui o Sub-Zero, o Scorpion, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Batman, o Superman. Diminui todos esses e coloca a She-Hulk com muito mais mercadoria, muito mais produto. Vai falar, pô, mas eu quase não vendo She-Hulk. Mas eu sou o Estado, eu tô te obrigando. Assim as pessoas vão conhecer melhor o personagem. Então é uma desculpa muito pobre. É muito rasteira de você achar que isso vai alavancar o cinema nacional. O que vai alavancar o cinema nacional são filmes com qualidade. Gente, isso aqui já beira burrice, sério. Eu odeio fazer esse tipo de associação, mas isso aqui já beira a burrice, a ignorância, ou a canalice. Analogia is my passion, né? Eu falo beira burrice porque eu não sei se é burrice ou é canalice. Eu não sei qual dos dois é isso aqui. Tá difícil de determinar. Tá difícil. Real. De novo, o Estado não vai determinar nenhum filme. O Estado vai criar, a partir da Ancine e tudo mais, diretrizes para o cinema nacional.
pelos quais os diretores irão realizar para receber fomento da produção da cultura através da FSA e da Lei do Audiovisual, esses editais. Mas isso não significa dizer que o Estado, através do seu poder... Gente, é Estado do burguês, gente. É Estado burguês. O Estado não vai falar assim, ó, esse filme aqui, individualmente, é o filme que vocês têm que escolher para botar na sala de cinema. Não. Então, a analogia dele, o Estado não vai escolher a She-Hulk. O Estado vai estimular a produção cinematográfica através das políticas de fomento, e o Estado e o mercado privado vai ter salas separadas para esses filmes que foram produzidos. E aí as distribuidoras dos filmes brasileiros vão tentar colocar esses filmes nesses espaços separados. Ponto. É isso. É isso que vai acontecer. Quem determina o que vai ser assistido não é o Estado, é o próprio mercado privado. Eu acabei de contar a história pra vocês. Chega o Warner e fala assim, quer assistir Barbie? Tudo bem, mas daqui a pouco vai lançar a Freira 2. Eu quero 20 milhões de salas pra Freira 2. E ponto, é isso que vai acontecer. Quem determina é o mercado privado, não é o Estado. O Estado vai fomentar a produção de filmes, e a partir do fomento vai ter a realização de mais filmes. E com as salas separadas, há a possibilidade, portanto, de que esses filmes possam ter o seu espaço garantido. E o mercado vai escolher qual que vai. Ou quais vão. Ponto. Ele não vai determinar qual filme, em sua individualidade, vai ser assistido. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é burrice, é canalice. Ah, mas não consigo fazer, então não faz. Porque a história do cinema é justamente essa. É você, com pouco recurso, fazer um bom trabalho. Não é a história do cinema. A história do cinema é, com muito recurso, ter muito dinheiro no bolso. Essa é a história do cinema. Com muito recurso, com muito dinheiro em propaganda, com guerra, com exportação de ideologia, com dominação bancária, com subsídio, dominar outras demandas de outras nações. Não é com pouco dinheiro fazer um grande filme. Não é. Essa não é a história do cinema. A história do cinema é uma arte que nasce já no capitalismo industrial e que, portanto, está condicionada a esse sistema produtivo. E que, com muito dinheiro, é só você ver as grandes bilheterias de todos os tempos. Porque vocês dizem que é a qualidade que determina os filmes que são assistidos. Vê a maior bilheteria de todos os tempos. É só filme de 200 milhões de orçamento. De 100 milhões de orçamento pra cima. De dólares. A história do cinema não é, com pouco recurso, fazer um grande filme. Em termos de bilheteria, claro. Nós temos várias histórias em vários momentos da história da humanidade sobre filmes que tiveram pouco orçamento. Olha a Bruxa de Blair aí. Bruxa de Blair, orçamento ridículo. E aí, ó, por quê? Sacada. Sound of Freedom. Sound of sacada. Cinema é sacada. Agora, claro, você não vai conseguir fazer um filme pra disputar um filme de super-herói. Eles vão ficar pegando os exemplos anedóticos pra dar como... Tá, a gente pode falar outro, a gente pode falar de atividade paranormal. Tem exemplos, gente. É claro que tem exemplos. Mas é anedótico. É um exemplo em 1 milhão. É só olhar as maiores bilheterias de todos os tempos. Tá lá. Depende. Se você fizer um filme de super-herói de comédia, assim como aquele lá, esqueci o nome, o da Libélula. Super-herói. Então, se você quiser, você pode até fazer. Como o Gabriel falou, o brasileiro ele sabe fazer comédia. Quer dizer, né? Que a comédia, ela tá num limbo. Existe uma comédia permitida. É isso. Claro que a nossa democracia ela é relativa, assim como várias. Mas você tem... É verdade. A nossa democracia é relativa. É a democracia burguesa, né? A democracia burguesa é complicada. Não é exatamente democracia. Nós vivemos numa ditadura da burguesia. Ponto. Acertou. Um espaço pra fazer um filme de comédia.
Agora não muito. Mas aqui, o Trapalhões, ele é um exemplo disso. Olha quantos filmes tem o Trapalhões. E se tem tudo isso de filme, é porque existia um público pra isso. E existia uma fórmula que deu certo pra você ter essas sequências. Então essa lei é uma lei pífia, ridícula, que prejudica o dono, prejudica todo mundo, ó, prejudica o shopping, porque aí não vai ter muita gente querendo ver. Porque eu já... Olha só, vocês estão me devendo o sub agora. Agora vocês estão me devendo sub. Agora vocês estão me devendo sub. O cara associou os Trapalhões e a construção de público em Trapalhões por conta da qualidade. E eu não estou falando que Trapalhões é ruim. É muito bom. Mas é o dom de Apolo. Eu sabia. Quando abriu esse vídeo e tava esse tanto de Trapalhões aqui na tela, esses DVDs aqui na tela, eu sabia que eles iriam usar Trapalhões como exemplo de público, porque o público quis assistir. Porque era um gosto já posto na sociedade, porque os filmes eram realmente bons. Mais uma vez, gente, dom de Apolo aqui. A gente já sabe o que essa galera vai falar. Não tem jeito, a gente já sabe. Gente, nunca houve na história do cinema brasileiro um momento com tanta cota de tela e fomento à cultura quanto esse. Não houve. Então, se o cinema brasileiro tinha espaço nas salas de cinema, é porque tinha muita cota. E que bom que tinha. Olha só. Dom de Apolo funcionou aqui. E eu tô esperando os subs. Não sei se vai ser cada um de vocês que vai dar o sub. Não sei se vai ser o Engels da galera que vai aparecer aí, vai presentear a galera toda. Eu sei que a gente tá 6/10. E depois desse aqui, tem que bater a meta. Tem que bater a meta. Não sei o que vocês vão fazer. Eu sei que tem que bater a meta. Ah, Felipe, mas eu não consigo fazer o sub aqui e tudo mais. Tá bom. Deixa que a galera faz. Se você não consegue, deixa que a galera faz. Mas deixa o Pix. Vai no Apoia-se. Joga tudo aí no chat. Exclamação Pix. Exclamação Apoia-se. Tudo isso aí no chat vocês podem fazer. O que eu sei é... Dom de Apolo aqui funciona na hora. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não sou muito fã de filme nacional, não, tá? Eu gosto de alguns ali que o Gabriel falou. E daí? É meu... Ou, claro, e se inscreva no Introdução ao Cinema. Depois dessa aqui, uma inscriçãozinha no Introdução ao Cinema é, sabe, necessário. Direito de não Claro gostar. que É meu direito. E assim... Aí você prejudica o shopping, vai ter menos pessoas indo. Você prejudica o dono do cinema, porque você na mão de ferro obriga ele a ter mais salas pro filme nacional e não ter a liberdade de escolher onde ele vai passar os outros. Ver como é que tá o mercado. Imagina, vem a Barbie, aí você tira 4 salas da Barbie, que bateu 1 bilhão. Fala, pô, meu, e aí? Ué, mas vocês não disseram que Barbie não ia... Não... Ué, calma aí. Eles disseram que a Barbie não ia passar de Missão Impossível e Oppenheimer. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Opa! Batemos a nossa meta e chegamos a 12. Chegou o Engels da galera! Camarada Laris, muito obrigado. Muito obrigado. Já agradeceu um herdeiro hoje? Pra um filme que não tá indo ninguém. Então assim, você tem vários problemas aqui. E você também cria um precedente que é o Estado mandando no que o cara do cinema tem que assistir, em consequência o povo. E é claro que o... É claro, porque é o mercado privado que tem que determinar. Muito obrigado, mais um Engels da galera chegou aí, gente. O Estado vai cuidar muito bem dos filmes, passar aquela mensagenzinha nos filmes que ele vai... Mas não, esse aqui tem que passar, vai ter que ter uma mensagem. Aí você cria um alinhamento da classe artística com o Estado. Assim, Olha só. Olha só. Quem tem que determinar, gente, não é o Estado Nacional. Quem tem que determinar o que as pessoas têm que assistir não é o Estado Nacional. Quem tem que determinar
É o mercado privado internacional. Tá? Então, assim, quem cria as diretrizes do que é interesse nacional não é o Estado nacional. É o mercado privado internacional. É assim que funciona. São eles que determinam, portanto, o que será a ideologia nacional. Já falei para vocês e repito. O cinema, historicamente, foi ferramenta de exportação de ideologia. E nós importamos essa ideologia. Mas não. O Estado brasileiro não pode criar diretrizes para que a realização dos seus autores se realize. Não pode fomentar a realização de realizadores brasileiros. Não pode fomentar, portanto, interesses nacionais. E quando eu digo interesses nacionais, não é só público, porque público também é construído a partir dos nossos interesses. Mas eu estou falando de diminuir os déficits da barreira da balança comercial, que é deficitária, porque a gente importa muito mais do que exporta o cinema brasileiro. A gente tem parceiros comerciais muito interessantes na América do Sul com relação ao cinema brasileiro, mas a gente importa muito mais do que exporta. É para a criação de emprego numa indústria que é subvalorizada e subaproveitada. Uma indústria, mais uma vez, por ser subaproveitada e subvalorizada, que tem um potencial de crescimento enorme. E, portanto, uma indústria para promover o crescimento da nossa própria economia, que não evade divisas. E, para além disso, elaborar de maneira mais profunda, por exemplo, regulamentação dos streamings, né? Porque a FSA, que é o nosso fomento setorial audiovisual, recolhe determinado número de percentual de divisas, né? Então, assim, um filme que vem aqui pro Brasil e tem o seu sucesso, faz aqui sua bilheteria e tudo mais, essas divisas vão pro exterior e não ficam aqui. Só que o FSA recolhe um imposto justamente para que essas divisas, parte dessas divisas fiquem aqui, para fomentar a cultura nacional. Só que o streaming não tem isso, porque é desregulamentado. Olha o tanto de potencial que a gente está perdendo. Olha o tanto de potencial que a gente está perdendo. Porque sabe quando a gente fala da greve de Hollywood? Então, e que os streamings são muito a causa dessa greve, o que isso está afetando aqui? O streaming não tem regulamentação, gente. O streaming não tem regulamentação. E o que acontece? Esses filmes vêm pra cá, as pessoas assistem e as divisas vão tudo pra fora. Como é que a gente salva um pouco disso? Regulamentação do streaming, para que a gente tenha o controle de quanto tá saindo e quanto vai ficar. Saca? Olha só, Load Comics aqui com a gente. Bom dia, Load. Seja bem-vindo. Boa tarde já, né? Boa tarde, Load. Prazerzaço tê-lo aqui comigo. Load, olha só. Você tá aqui? Já aproveitar aqui você. Load. Você entregou a Gaiofato. Aliás, Load, esse aqui é um ótimo canal pra gente fazer um pororoca de nerdola, hein? Ótimo canal pra gente fazer um pororoca de nerdola. Mas tu entregou ao Gaiofato Eva. Entregou ao Gaiofato o Evangelho. Amo o Evangelho. Mas tá tudo bem, tá em boas mãos também. Gaiofato é gente boa demais. Olha, você faz esse filme aqui, fala bem de mim, me manda um elogio aqui, porque é uma espécie de propaganda também. A gente tá cansado de ver isso em Hollywood, quanto de propaganda política tem nos filmes. Agora você imagina com uma lei onde você tem uma intervenção estatal pra você passar o filme. Aí, Brasil, né? Brasil. Imagina o que vai... Brasil, né? Ai. Gente, os Estados Unidos nem tem fomento, sabe? Nem tem fomento à cultura lá, nem tem fomento ao cinema. Bobagem. O Estado nem usa dos seus aparatos militares pra construir demanda pro cinema norte-americano. Ele nem entra com as democracias, né? Vamos levar a democracia por lugares. Ele nem entra nos lugares e assume as demandas desses lugares com cinema. Com ideologia. Que é isso, gente. Os Estados Unidos faz isso. Entra no lugar e bota o cinema. Porque o cinema é o quê? É
o estabelecimento da ideologia. A entrada do cinema no território dos outros é o momento justamente onde se conclui essa entrada, essa dominação. Porque só a dominação territorial, eu digo assim, nesse sistema de dominação pela guerra e tudo mais, só a dominação territorial não estabelece cultura, ideologia. E o cinema é a principal ferramenta norte-americana, junto à música também, né? Sabe? Então, não. Sabe? Não. Opa, Brasil, né, amigão? Aí, ó, é o seguinte, a gente vai pegar o texto, tá, do senador, mas o André já tem a definição. Então, assim, ó, apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues do Amapá, o projeto renova até 2043 a obrigação das salas de cinema exibirem filmes nacionais de longa-metragem, respeitando o número mínimo de sessões, dias, horários fixos, anualmente pelo executivo. A chamada cota tela, que perdeu a vigência em 2021, segundo a proposta, a elaboração do decreto anual deve contar com a participação de entidades nacionais que representem atividades de produção, distribuição e comercialização de obras cinematográficas e videofonográficas. Os longa-metragens brasileiros premiados em festivais com reconhecida relevância receberão um tratamento especial e diferenciado. A ideia é alavancar o cinema nacional com o aumento da produção, distribuição, exibição de obras brasileiras, bem como promover a autossustentabilidade do setor. Vamos novamente voltar naquele ponto que eu falei. Eu tenho um cinema, eu tenho 2 salas passando Tropa de... Ele vai dar o exemplo errado de novo. Ele leu tudo e ele vai falar errado. Elite 3. Eu tenho 2 salas passando Tropa de Elite 3. Ninguém vai. Agora eu vou ser obrigado a ter 5 salas. É um exemplo hipotético, totalmente hipotético. Agora eu tenho que ter... Não, canalha. Não. Não. Você tem 2 salas pra Tropa de Elite 3. Não tem ninguém indo pra esse cinema, mesmo com cota de tela. Se o cinema resolver não passar mais, ele pode não passar mais. É só ele colocar outro no lugar. Ter 5 salas passando Tropa de Elite 3. Se ninguém vai em 2, qual que vai ser a sinalização? Vai ser o seguinte, a manchete vai ser essa: com 5 salas, Tropa de Elite 3 fracassa. Não vai ser essa manchete, porque simplesmente a sala cinema pode não passar mais Tropa de Elite e passar outro filme nacional. Porque tendo cota de telas e tendo fomento, vai ter muito mais filme nacional sendo produzido, muito mais escolha para o setor privado, inclusive, escolher o que ele pode botar na sala de cinema. Ponto. Então, se tiver passando 2 salas de cinema, essas 2 salas, vamos supor então, de vez de ninguém estar assistindo, essas 2 salas estiver atingindo a demanda certa, não dá para criar mais uma sala porque não vai atender a demanda, coloca outro filme no lugar. Não precisa ser o mesmo filme. Eu sei que você está dominado ideologicamente pela proposta capitalista de homogeneização, onde só um filme toma a sala de cinema inteiro, mas não precisa ser assim. Você acredita nisso? Você acredita que não precisa ser assim? Você acredita que não precisa ser 9 salas para Homem-Aranha? 20 salas para Freira 2? Você acredita que não precisa ser assim? Você acredita? Você acredita que se tiver um filme que já atinge a sua demanda, ele não precisa ter mais salas? Pode ser ocupado por um outro filme? Você acredita que dá pra fazer isso? Que loucura, né? Mas eu sei que ideologicamente vocês estão dominados, tomados por essa ideia de que só um filme existe. Só um filme existe. Alguém sabe, o Olocho tá perguntando aqui, alguém sabe explicar por que dos DVDs dos Trapalhões? Né? É aquilo que a gente até conversou, Load. Eu falei no início do vídeo. Eu tenho certeza que eles vão usar os Trapalhões como exemplo de que nessa época as pessoas iam ao cinema pra assistir o que elas queriam, pra assistir o que elas gostavam. Porque existia qualidade. E aqui ninguém tá questionando, ninguém aqui no chat, e ninguém vai questionar isso. Ninguém vai questionar que os Trapalhões não eram bons. Era bom. Tá? Era bom. Mas o que eles não pegam, porque eles são canalha, né, Lodi?
é que nessa época aqui dos Trapalhões, talvez seja a época na história do cinema brasileiro com mais cota de telas de todas. De todas. Nunca houve na história do cinema brasileiro um momento com tanta cota de telas como nesse momento. Então as pessoas assistiam Trapalhões porque era bom, porque existia uma demanda já posta na sociedade por Trapalhões. Não, porque havia muita cota de tela. E aí aquele dom de Apollo, Load, funciona sempre, né? O dom de Apollo funciona sempre. A gente vê esses Trapalhões aqui e eu falei, ó, eles vão chegar lá no meio do vídeo e vão falar. Não deu outro. Falaram. Com 5? Então vamos primeiro encher as que tem, pra depois a gente tentar validar isso, porque é muito mais legal a gente chegar com o número assim, ó, o Tropa de Elite 3 do... Porque o dono, chega o André e fala assim, ó, Gabriel, ó, o Tropa de Elite 3 aqui nas suas 2 salas lotou 2 semanas seguidas. Eu, como empreendedor do cinema, vou falar assim, ó, vamos abrir mais uma. Vamos abrir mais uma. A iniciativa ela tem que partir de mim. Do mercado. Sabe, do mercado, do empresário. E aí você, de repente, entra, essa lei é aprovada, de repente vai começar a aprovar um monte de filme aleatório, né? Que vão estar nessas salas, mas ninguém vai assistir. Eu acho ótimo, porque o exemplo do A Freira 2, que eu dei pra vocês agora há pouco, é um exemplo recente que já nos demonstra isso. Nós não temos cota de tela agora. Nós não temos a cota de tela agora. E quem determina, portanto, o que vai pra sala de cinema é o mercado. E o mercado homogeneiza essas escolhas. O mercado determina o que as pessoas vão assistir. Só que o mercado não escolhe de acordo com a demanda. Ele cria essa demanda. E aí, mais uma vez o exemplo, gente. Mais uma vez o exemplo. O mercado chega aqui, sim, a Warner e a Paramount, que distribuem esses filmes aqui, chegam aqui e falam pra gente, olha só, eu botei tantas salas de Barbie pra vocês, mas agora eu quero tantas milhões de salas pra... Milhões é exemplo hipotético, tá, gente? Eu quero tantas milhões de salas pra Freira 2. E se vira. Ah, mas não tem demanda pra Freira 2. Se vira. E é assim que funciona, gente. Então não é o Estado que determina que o filme brasileiro tenha muitas salas. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Quem faz isso é o mercado privado. Por que o mercado privado faz isso? Porque esses agentes de mercado, Warner, Paramount, Disney, têm consigo uma relação de competição desigual. Então não adianta, sem cota de telas, a Disney vai chegar aqui e vai falar assim, ó, tem esse filme brasileiro aqui sendo produzido, vamos botar na sala de cinema. Não, não vai botar não, você tem que botar o meu filme. E dane-se. Ah, mas tem uma demanda pra esse filme aqui também, não tem problema, a gente bota 20 salas pra vocês, mas deixa uma salinha pra eles. Não, eu quero 21. E é assim que funciona. O capitalismo homogeneiza as escolhas, porque ele forma monopólio. Sem a regulamentação, que já é uma mitigação dos problemas, não é a resolução deles, mas sem isso, o que tende é o oligopólio. É a tomada das salas de cinema por um estúdio. 1, 2, 3, 4, 5 estúdios que dominam o mercado mundial. Todos americanos. Porque o apelo vai continuar o mesmo, e aí o que vai ser? A culpa vai ser do público. E aqui, ó, só pra gente informar vocês, ó, após passar pela Comissão de Assuntos Econômicos e pela Comissão da Educação, o projeto sofreu uma forte mudança após proposta de emenda do senador Eduardo Gomes, do PL. As salas de cinema foram Sempre o PL. Ó, faz o L aí, PL. retiradas do projeto, que agora devem ser encaminhadas para a Câmara do... Então assim, tiraram essa parte das salas da obrigatoriedade. Agora, como a gente vive na terra do lobby, tá? Você imagina... A gente vive na terra do lobby, gente. Terra do lobby de quem? Quem determina esses lobbies aí? A gente vive na terra do lobby, gente. Olha só. Não mentiu.
Fã ou hater, né? Não mentiu. Mas ele vai dizer pra gente o quê? Que é a terra do lobby do Estado malvadão. Porque o Estado, gente, no capitalismo, o Estado não atende os interesses da burguesia. Bobagem. Bobagem. O PL não tá lá atendendo às necessidades dessa burguesia. Bobagem, gente. Bobagem. Imagina o lobby disso aí, o que seria Estado, artista, propaganda, política, Estado, cinema. Ó, vai lá, faz um filme aqui. E você tira completamente. Você tira. Cara, isso aí é complicado, viu? É complicado, mas ainda bem que provavelmente a turma ainda vai ter a liberdade de escolher as salas. Porque quem escolhe, novamente, o sucesso é o público. Quem faz sucesso é o público, não é. Não é. Não é o público. O público é construído. Gente, mais um exemplo. Não vamos falar da freira de novo? Barbenheimer. Você acha que o público para Barbenheimer foi um público orgânico? Não foi um público construído. Foi à toa. Eles escolheram lançar no mesmo dia à toa. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão subestimando o poder da propaganda. Eu não vou nem usar a propaganda ideológica, tá? Não vou nem usar o termo propaganda ideológica, nem usar o termo imperialismo. Tô falando propaganda. Vocês estão subestimando. Pelo amor de Deus. É o Estado. Orgânico não como é o plástico. Estado que tem que decidir o que você tem que ver e o que você não tem que ver. Entendeu? E é claro que vai ter lobby. Já tem lobby por conta da Lei Rouanet. Inclusive tem um documentário aí da Brasil Paralelo que você precisa assistir. Ah, gente. Olha, vocês precisam assistir, hein? Já tem lobby na Lei Rouanet porque o Estado é burguês. E o mercado privado, onde houver barreira de acumulação, ele vai atuar. Então ele vai fazer lobby dentro dos sistemas de fomento ao cinema brasileiro. Então quando a gente diz que a Lei Rouanet, que a Lei do Audiovisual, que a FSA são projetos que a gente precisa ter, é porque a gente precisa ter. Mas eles não resolvem o problema, porque a resolução do problema é a extinção do Estado burguês. É a superação do modelo capitalista. Porque o modelo capitalista é o modelo onde o Estado atua sob as necessidades, sob os interesses da burguesia. E não há capitalismo sem Estado. E não há capitalismo sem Estado. Aí é claro que todos esses sistemas de fomento à cultura são criados e são necessários, no sentido assim, dentro do sistema capitalista é melhor tê-los. Mas é claro que dentro do sistema capitalista vão haver lobby do mercado privado absorvendo seus interesses pelo Estado. O Estado garantindo os interesses do mercado privado através dos sistemas de fomento à cultura. Claro que vai haver. Porque não superamos o sistema capitalista. Mas isso significa que a gente tem que acabar com a lei do audiovisual? Tem que acabar com a FSA? Não. No mínimo, se não pela superação do sistema capitalista, no mínimo, o que a gente tem que ter é mais fiscalização nesse sentido. Agora, o problema é que a fiscalização também está de acordo com os interesses da classe burguesa. Sabe? Mas isso não significa que a gente tem que acabar com esses sistemas. Que se a gente acabar com os sistemas, aí fudeu. Aí fudeu. Que aí é o que tá agora. É todas as salas de filme americano. E vai naquela toada que a gente tava falando. Parece que... Gente, é uma subestimação da produção audiovisual do mundo, não só do Brasil. Porque parece que só os Estados Unidos sabem fazer cinema. Só eles sabem. E aí eles vão usar o exemplo anedótico, né? Não, mas tem esse filme aqui. Olha só como RRR fez sucesso. Não foi nem pra sala de cinema, foi pro streaming, gente. Mas, sabe, vai usar um exemplo. Porque esse exemplo aqui demonstra que dá pra fazer filme de qualidade pelo mundo. Pelo amor de Deus.
São 20 milhões de salas de filme da Marvel, porque a Marvel sabe fazer cinema de qualidade. Aí quando um filme sobressai, olha só, porque dá pra fazer. Sobre Aos Amigos a Lei. É a mesma coisa. É isso aí. Aos Amigos o cinema. Vamos colocar aí no cinema só coisa boa da gente. Vamos colocar uma peça publicitária nossa. Porque assim, hoje o cinema tem muito comercial. Tem muito mesmo? Comercial. Incrível. Agora você imagina, nas peças publicitárias que vão estar lá por obrigatoriedade do Estado. Vai ser uma festa. Então é mais um campo que a turma quer conquistar pra ter mais um braço pra fazer a sua propaganda. Mas pelo jeito tá sendo mais difícil do que eles esperavam. Aí vem um monte, eu gosto dessa parte, aí vem um monte de artista. Tá sendo mais difícil do que ele esperava. Por quê? Porque isso não atende os interesses da burguesia. O que faz com que o Estado burguês atenda os interesses da burguesia. Faça lobby para que isso não aconteça. Normal. Né? Capitalismo sendo capitalismo. Estado burguês sendo Estado burguês. É isso. Porque é um absurdo não passar isso. Porque o cinema nacional tá morrendo. O cinema nacional... Meu querido, faça filme bom. Faça filme bom. Faça filme Já fazemos. Pode ficar tranquilo. bom. Faça muito filme. Por exemplo, O Alto da Copa. A gente Queremos fazer muito filme. Nós já fazemos filme bom. Nós queremos fazer muito. É essa que é a questão. E é por isso que a gente precisa de sala pra gente. É por isso que a gente precisa separar sala. Para que o fomento à cultura continue crescendo e fomentando novos filmes. citou dois aqui. O Claudinho Bochecha e o Mussum, que podem ser ótimos filmes. Exato. Porque a história é boa. É que tem uma mania aqui no Brasil de sempre ter favela e miséria nos filmes que me irrita tanto. Você tem cenários maravilhosos aqui no Nordeste. Você tem em Floripa. Você tem cenários que você pode fazer um terror, uma história de naufrágio. E aquele Meu querido. De novo. Você tá só vomitando senso comum sobre o cinema brasileiro. É o velho senso comum de que o cinema brasileiro só tem favela, só tem miséria, só tem sexo. Meu querido, assiste a Juliana Rojas, tá fazendo cinema de terror de qualidade. Assiste. Assiste a galera do filme de plástico. Tá? Assiste a galera do Vermelho Profundo. Assiste Noite Amarela, do Ramon Porto Mota. Assiste essa galera. Nós temos cinema de terror de qualidade sendo produzido por aqui. Denison Ramalho. Tá? Gabriela Almeida Amaral. Tem muita coisa sendo produzida, querido. Não é só isso que você tá acreditando. E não é pra parar com esses filmes também não, tá? Mas é uma canalice. Porque vocês, na verdade, assim, é canalice somado a uma barreira. Porque vocês não querem conhecer. Porque, na verdade, vocês estão tomados por isso. Vocês estão tomados por propaganda ideológica da Brasil pra Lerdos. É isso que vocês estão. terror lá Entendeu? do Gentili. O do Gentili é Muito obrigado ótimo, pelo porque sub. você foge dessa pataquada. Então, o do Gentili é uma comédia. É, os caça-fantasmas, né? Você faz uma comédia. Entendeu? Que você foge daquele estereótipo criado pela Globo, que no filme do Brasil você tem que mostrar a miséria, você tem que mostrar a favela, não, porque tem que mostrar a realidade do brasileiro. Não! Sim, tem que mostrar a realidade do brasileiro também. E o filme de comédia pode trazer isso também. Sabe? Os filmes do Paulo Gustavo faz isso, gente. É o Morador do Meia. Aqui no Rio de Janeiro. Sabe? É classe média e tudo mais. Também dá pra fazer. Pelo amor de Deus. Mazzaropi. Sim. É o que vocês querem? Vocês querem que a gente mostre a realidade do americano. Ou então, como foi lá no Pororoca de Chorume com o Ian, né? O cidadão que escreveu o texto tem que fazer temas universais. Que tema universal é esse, meu querido?
Sabe qual é o problema? É que vocês lidam com o cinema americano como universal. Vocês acreditam que o filme da Marvel, que o Capitão América, que o Homem de Ferro trazem temas universais, que eles não estão falando sobre os Estados Unidos. Por quê? Porque ideologia. O nome disso é ideologia. Eles colocaram na cabeça de vocês, através da ideologia, que o cinema do Homem de Ferro e do Homem-Aranha não falam sobre os Estados Unidos, falam sobre o mundo. Por que que o cinema americano pode falar de Estados Unidos e a gente não pode falar de Brasil? Por quê? Não existe temas universais. Não existe temas imparciais. Nós estamos no Brasil, como diz tio João. E se estamos no Brasil, falaremos de Brasil. Sinto muito. Às vezes a gente quer ir no cinema ver o cara, ver um Rambo. E outra coisa, o que traz mais retorno de bilheteria é entretenimento. Vocês perceberam o que eles falaram aqui? O que as pessoas querem ir pro cinema é ver o Rambo. Ou seja, se a gente tá no Brasil, faz o nosso Rambo. Porra, gente, o Rambo não fala de Estados Unidos. É isso que vocês estão querendo me dizer. Vocês estão querendo me dizer que o Rambo não fala sobre os Estados Unidos. O Rambo são temas universais. Ele não fala sobre os Estados Unidos. Mas a gente não pode falar sobre o Brasil. Eles falam sobre os Estados Unidos, importam pra cá, a gente assiste a rodo, porque isso é um gosto posto na sociedade. Eu nasci querendo ver Rambo. Eles podem. Mas a gente não pode falar de Brasil. Não. Exato. É a ação, é a comédia. Ó, a gente tem hoje a Comédia tem a rodo no Brasil. maior bilheteria deste ano é um filme de comédia. Lacrate, mas é um filme de comédia. Então, assim, Ué, mas quem lacra não. Você não será que quem lacra não lucra? Que loucura. filme de drama da vida real sempre vai dar baixa bilheteria. Sempre vai dar. Você tem aí, tudo bem que você tem aí Não pode fazer, então. Não pode fazer drama, gente. Sem dramas agora, sem drama. a maior É bom que, assim, se a gente parar de fazer filme de drama, o Nolan para de fazer filme também. Não sabe fazer drama, né? bilheteria do filme nacional é do Edir Macedo. Mas assim, das 10 maiores bilheterias, você tem Minha Mãe é uma Peça 2 e 3. São dois filmes de comédia. Você tem o do Tony Ramos, que também tá entre as 10 maiores. E o Bop. E o Dama do Lotação, que também é uma comédia erótica. Mas o que vocês querem dizer com isso? Ninguém tá falando pra parar de fazer comédia. Ninguém tá falando pra gente parar de fazer os filmes de comédia. Inclusive, eu falei lá no início pra vocês. Parem de desvalorizar Paulo Gustavo, Leandro Hassum, Ingrid Guimarães, etc e tal. Parem. Ninguém tá falando pra gente parar de fazer comédia. Agora, isso não significa dizer que a gente não tem que investir em drama, que a gente não tem que investir em terror, que a gente não tem que investir em outros tipos de produção, e que esses outros gêneros também não possam comunicar sobre o Brasil. Por quê? Estamos no Brasil! E o Bop. Então aqui, Os Trapalhões também, que é comédia. Então você pode entrar um pouquinho nesse cenário. Mais uma vez, aqui ninguém é contra filme nacional, mas a gente quer filme bom. E a gente repercutiu agora 2 lançamentos de filmes nacionais que a gente vai assistir no cinema. A gente vai assistir no cinema. Agora, não imponha. Não imponha. Porque aí você perde, você não pode querer comparar, tá? Pra mim é um outro erro. Você querer comparar o cinema nacional com o cinema americano. É lógico. Não dá pra comparar um negócio desse, meu. Sabe? Não dá. Você tem que crescer aos poucos. Vai fazendo filme com qualidade. Tá, vamos lá. Não dá pra comparar o cinema brasileiro com o cinema americano. Não dá mesmo. Tá? Não dá. Não dá. Falei, inclusive, isso lá no react que a gente fez ao Jones Manuel, né? Não dá. Agora, não dá por conta de qualidade? Porque, assim, não dá pra comparar porque o cinema americano é um cinema de caráter industrial, historicamente hegemônico, que construiu essa hegemonia pela guerra, pelo imperialismo, por ser um agente de disputa desigual no mercado, historicamente, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial.
E que, portanto, construiu uma indústria que forma um oligopólio mundial sobre o que é a produção cinematográfica. Ponto. Não dá pra disputar. Não dá pra disputar. E é justamente porque não dá pra disputar em termos de produção, quantidade, que a gente precisa de cota de tela e que a gente precisa de fomento à cultura. Pra quê? Pra que essa indústria estrangeira não engula o nosso cinema. Porque o que acontece no capitalismo é isso. A formação de oligopólio. Uma empresa engole a outra. E é isso que acontece. No mercado de cinema global, 5 grandes estúdios mandam. Então, sim, o cinema brasileiro não tem comparação com os Estados Unidos em termos de escala de produção. Não tem. E é justamente porque não tem comparação em termos de escala produtiva que a gente precisa se proteger. Para que os nossos filmes que são de qualidade continuem sendo produzidos e que cresçam em termos de produção. E que a gente possa, de fato, através do fomento, trazer mais filmes. E oferecer, a partir desses mais filmes, mais escolha. Porque eu tô cansado de ir pro cinema e só ter filme do Homem-Aranha. Desculpa, Load, você que tá aí no chat, né? Desculpa, Load. Mas eu sei que você concorda comigo. Eu quero assistir o filme do Homem-Aranha. Eu quero assistir o filme do Homem-Aranha. Mas eu também quero assistir o filme brasileiro. Sabe? Essa que é a parada. Entendeu? Que aí a gente vai repercutir. Se tiver filme bom nacional, a gente vai repercutir. A gente vai repercutir. Por exemplo, se tivesse a linhagem geek na época do Bop, meu irmão, vocês iam ver o Quero Não Vi, Já Amei. Bop fez tanto sucesso que o 2